Obrigada. Mais uma vez, né? Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco, amém? Não liga se eu estiver muito nervosa. Faz tempo que eu não fico aqui pregando, mas tudo para a graça de Deus, Ele sabe todas as coisas, amém? O tema nessa noite da ministração é recuperando a nossa identidade em Cristo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Pai amado, estamos aqui, Pai amado, para te servir mais uma vez. Senhor, fale com cada um de nós, Pai amado. Pai amado, Senhor, venha sobre nós. Eu sei que o Senhor já está aqui, Pai amado. Eu sei que o Senhor já se faz presente aqui, Pai amado, neste lugar. Pai amado, eu peço, Senhor, mais uma vez, Pai amado. Senhor, fale em nossos corações. Nós estamos aqui para te ouvir, Pai amado, e para entender mais o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus, e se você crê, diz amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Sabe quando a gente, muitas vezes na nossa vida, deixa o engano entrar na nossa vida, né? E quando a gente deixa o engano entrar, a gente perde. A gente chega num momento da nossa vida, quem nunca se deparou pensando assim, quem que sou eu hoje? O que eu sou hoje? O que eu tô fazendo da vida? O que eu tenho que fazer da minha vida? Essas perguntas sem resposta, né? Por que eu nasci? O que eu tô fazendo aqui nessa vida ainda? Ou quem que eu era antes? Quem que eu sou agora? Por que eu tô assim agora? Muitas vezes a gente nos questiona. Esses dias mesmo eu estava me questionando sobre isso. Quem que eu era antes? Quem eu tô sendo agora? Será que eu tô melhor que antes? Ou será que eu tô pior do que antes? E muitas vezes nós perdemos quem nós somos. Porque nós deixamos o medo entrar no nosso coração. Porque muitas vezes nós deixamos a angústia entrar no nosso coração. Porque muitas vezes nós deixamos o engano entrar no nosso coração. Muitas vezes nós perdemos a nossa essência. Glória a Deus. Do que a gente era antes. Muitas vezes a gente perde aquele prazer de adorar a Deus como a gente adorava Ele antes. Muitas vezes a gente perde a vontade de orar como a gente orava antes. Muitas vezes a gente perde a vontade de olhar para o céu e falar bom dia, Espírito Santo, como a gente fazia antes. Muitas vezes a gente acorda e em vez de falar oi para Jesus, a gente fala oi para o celular. Porque a gente perdeu quem a gente era antes. Nessa noite Deus quer falar algo comigo, contigo, conosco. Essa ministração, antes de falar com vocês, ela falou comigo. Que muitas vezes nós precisamos de primeiro falar com Jesus. Primeiro olhar para Ele, antes de olhar para qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente não adora como a gente adorava antes. Quantas vezes nós éramos firmes em um propósito, ou promessa, né? Muitas vezes a gente era firme em um propósito constante. Hoje em dia, muitos de nós faz dieta, né? Eu não vou mais beber Guaraná, igual eu. Mas nesse ano todo, eu tô orando todos os dias do ano. Isso tá certo ou isso não tá certo? Então, muitas vezes a gente tira alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, mas como está o seu ano inteiro? O que você está fazendo, o que você deixou de fazer? Não é como era antes, muitas das vezes. Muitas vezes nós olhamos para trás e vimos quem a gente era e quem nós somos hoje. Se você refletir em 5 minutos ou em 5 segundos, quem era você antes, quando você conheceu Jesus? Como você era antes, quando você conheceu Jesus? Qual era o amor que você tinha antes, que eu tinha antes, quando a gente conheceu Jesus? Como está agora? Que nós possamos fazer igual a música que o Diante do Trono diz. Tenho saudade. A minha vontade é voltar atrás onde caí. Aí ela fala, e recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar o meu coração se enganar. Te quero, preciso do teu amor. Nós todos os dias possamos cantar isso, aquela alma possa cantar isso todos os dias. Muitas vezes a gente sente um conflito entre alma e espírito, fica na famosa ansiedade, não sabe? Obrigada. Fica na ansiedade desesperada, mas não sabe que é a sua alma gritando, clamando e falando, você precisa de Jesus. Você precisa alimentar a sua alma de Jesus. Porque a nossa alma, ela nos engana.
Salmos diz, por que está angustiada a minha alma? Por que está assim dentro de mim? Espere em Deus, eu ainda louvarei. Nós possamos colocar o nosso coração e a nossa vida diante dele. E quando vier o desânimo, nós possamos lembrar. Eu tenho que olhar para trás para apenas uma coisa. Voltar onde eu caí e recomeçar tudo de novo. Deus é o Deus do recomeço. Ele faz nova todas as coisas. Ele não importa o que você fez, o que você faz, o que você deixou de fazer. Deus importa com hoje. Como vai ser daqui para frente? Como vai ser quando você sair daqui? O que nós vamos fazer? Continuar a mesma pessoa ou buscar um novo em Deus? Aleluia, Jesus. Quantas vezes ao longo da nossa caminhada nós paramos e pensamos, onde eu tô? Muitas vezes a gente dá essa paranoia na nossa cabeça e fala, o que eu tô fazendo? Quem sou eu? Será que eu sou a mesma Caroline de antes? Será que eu sou a mesma fulana, ciclano de antes? Será que eu tô dando o meu melhor como eu dava antes para Cristo? Será que eu tô jejuando como eu jejuava antes para Cristo? Deus, ele falou muito comigo nessa ministração. Quem sou eu hoje? Quem é você hoje? Será que o seu coração queima como ele queimava antes? Nós possamos voltar, queridos. Nós possamos voltar ao primeiro amor. Eu ouvi uma ministração que fala, não existe primeiro amor. Existe amor. Amor de Deus. Porque não tem primeiro amor em Deus, segundo amor. Não existe isso. Existe amor. O que a diferença entre primeiro amor e amor é quão grande está a sua chama. Porque às vezes a nossa chama está como uma vela. E às vezes como uma fogueira. Quanto mais fogo, mais presença por ele, mais amor por ele. Mas quanto menos fogo, menos a presença dele. Nós possamos refletir sobre isso. E eu vou ler a Bíblia em João 10:10, diz assim, como todo mundo sabe. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Mas como Deus é maravilhoso, ele tem a parte B. Mas eu venho para que tenha vida e tenha em abundância. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Muitas vezes o engano vem para roubar a nossa essência, mas Jesus veio para restaurar a nossa identidade. Muitas vezes nós deixamos o diabo entrar na nossa mente. Ai, mas eu tô com o diabo? Não, misericórdia. Mas ele lança dardos inflamáveis. Infelizmente ele faz isso. E nós caímos quando não estamos fixados nossos olhos em Jesus. E vamos ser sinceros, é difícil ficar 24 horas com os olhos fixados em Jesus. E às vezes quando a gente desvia o olho, ele lança a seta, ele lança o dardo. E o dardo dele é o... Quem é você? O que você está fazendo? Você não é bom o suficiente. E ele começa a lançar os dardos na nossa alma e no nosso coração. E ali, não sei porquê, na nossa mente tem um mecanismo, em vez da gente se aprofundar em Jesus, a gente se afasta mais dele. Ai, mas eu não sou merecedora mesmo. Nós não somos mesmo. Ai, mas eu não posso mesmo, então eu vou me afastar. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa faz com que a gente se afaste de Cristo. Mas nós possamos entender que quanto mais o diabo atingir a nossa mente, mais precisamos estar em Cristo. Porque em Cristo tem a metanoia, a mudança da mente. Jesus veio para restaurar a nossa identidade de Cristo. E o diabo vem para colocar rótulos em nossos corações, na nossa vida. Nós crescemos com rótulos. Desde quando a gente nasce, a gente já nasce com rótulo. Para onde a gente vai, a gente tem um rótulo. Porque o mundo nos preenche de rótulo. Mas Jesus preenche de identidade. Porque ele é o Deus da identidade. Em Apocalipse 2:4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Não é que deixamos de amar a Deus, mas deixamos de amar com a mesma intensidade. Isso que nós precisamos restaurar nesta noite.
o prazer de buscar a Deus com todo o coração. Aleluia, Jesus. Por isso que hoje, queridas, é o dia da gente refletir, né? Dia da gente parar para pensar e refletir. Onde eu me perdi? Se você se perdeu, né? Não sei se eu tô falando só comigo, para alguém aqui também serve isso. Mas onde você se perdeu? Onde você precisa voltar atrás? Onde eu deixei roubar a minha essência? O que eu fiz que eu coloquei acima da presença de Deus? O Espírito Santo, ele é maravilhoso. E ele sim é um cavaleiro, mas também ele é ciumento. Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando a gente coloca algo acima dele, Jesus tem ciúme de nós. Então, quando vier aquela batalha na sua alma, quando a sua alma estiver angustiada, você para e pensa, não é o demônio, mas é o Espírito clamando. Eu preciso que você me estabeleça com Cristo. Porque a nossa alma, ela anseia por estar perto de Deus. A sua alma, ela anseia por querer ficar perto de Cristo. E a nossa carne, ela nos afasta de Jesus. Por isso a luta de Gálatas, né? O leão e o leão, lutando quem é o mais forte. Nós possamos voltar, não ao primeiro amor, né? Porque como eu disse, eu não acho que existe o primeiro amor. Mas que nós possamos voltar ao amor de como era antes. Que a chama possa voltar a ser como uma fogueira e não como um fósforo. Que Deus possa voltar a acender no nosso coração. E lembrar que Cristo é a nossa verdadeira identidade. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quantas pessoas, não só que está aqui, mas que ou que está me assistindo ou vai me assistir, vivem no passado, vivem no ontem, vivem sempre nas coisas velhas, nas coisas velhas, nas coisas velhas. Jesus fez nova todas as coisas. Quando a gente vive nas coisas do passado, a nossa alma fica angustiada. Nós ficamos para baixo. Toda vez que a gente pensa lá no passado, nós ficamos para baixo. Porque Deus não é o Deus do passado. Deus é o Deus do futuro. Deus é o Deus de agora. E agora Ele quer reescrever a nossa história nele. Nós possamos realmente, queridos, voltar ao nosso coração a queimar por Ele. Se você está como um fósforo nesta noite, ou como uma vela, que você saia daqui como uma figueira. Que você saia daqui cheio da presença dele. Que você saia daqui como uma fogueira, cheio da presença dele. Que nós possamos todos os dias estar clamando pela presença de Deus. Nós sabemos que o ato de falar, o ato de ser, são duas coisas diferentes. Hoje eu posso falar assim, irmão, volta a jejuar, volte a orar. Aí amanhã eu não faço. Porque falar é fácil. Pregar é fácil. Mas viver o que a gente prega é difícil. Nós possamos nos policiar nós mesmos. Porque não tem pior pessoa do mundo do que nós mesmos. Nós mesmos quem nos manipula. E nós possamos voltar a buscar a Cristo com a nossa verdadeira identidade de Cristo. Aleluia, Jesus. Hoje é o dia de recomeço. É o dia de voltar ao amor por Cristo. Resgatar a nossa essência em Cristo. E nunca mais deixar o nosso coração se perder. Que esse louvor, depois da palavra, eu quero colocar ele para a gente ouvir. E que enquanto você escuta ele, que Deus venha falar ao seu coração. Quando ele começar a falar, tenho saudade, que nós possamos lembrar que Jesus tem saudade de você. Que você também tem saudade de Jesus. Que você possa lembrar que todos os dias ele fala, filho, você não vai hoje falar comigo, filho? Filha, eu estou aqui te esperando. Quantas vezes nós deixamos tantas coisas? Quantas vezes nós estamos sendo como Maria, deixando as coisas, fazendo as coisas, e não como Marta, larga tudo para ficar aos pés de Jesus. Nós possamos entender, como diz a música, a boa parte é estar perto de Cristo. Nada mais se compara do que a presença do Espírito Santo. Que nós possamos deixar esse louvor falar aos nossos
corações. E que a saudade de Deus venha sobre nós. Nós possamos entender que Jesus é mais precioso que qualquer outra coisa.